Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, que palavra gostosa, que meditação, um alimento para nós, um ensinamento para o nosso dia a dia, nas nossas atividades, dentro da nossa casa, com a nossa família, os nossos familiares, muito gostoso. Ela se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 7. É assim que diz a palavra do Senhor. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, Davi, porém, os seus 10 milhares. Sabe, vamos trazer o texto dentro do contexto para a gente entender essa história aqui. Davi, um jovem inexperiente, um jovem assim sem nenhuma instrução para a guerra, ele era cuidava de ovelhas, ele era um menino, um adolescente, e aí ele corre, pega ali a sua funda, aquilo nada mais era do que pegar aquela pedrinha para jogar, e ele joga uma pedra que bate na testa do Golias, ele cai ao chão e provavelmente somente desmaiado, porque Davi nem quer correr o risco. Ele vai lá, pega a espada do Golias e ele corta a cabeça do Golias usando a própria espada dele para terminar aquele ato de bravura, diante de todas aquelas pessoas. Foi muito. O povo ficou eufórico, aí eles levantaram, foram lá para lutar contra o resto do exército, e aí quando eles voltam, as mulheres, todas mulheres, para receber os seus heróis de guerra, que tinham vencido e não deixado com que o inimigo entrasse nas suas vilas, nas suas cidades, destruíssem tudo, elas saem ao encontro cantando e dançando, e elas falam isso. Para Davi, elas dão 10 milhares, mas para Saul, o rei, elas dão apenas milhares, os seus milhares. O que eu quero trazer hoje? Comparação. Comparação nunca é bom. Eu sei que neste caso, nesse tipo de comparação, nunca é bom, né? É isso que eu estou dizendo. A primeira coisa a cair nessa cilada, se você pensar onde acontece na Bíblia a primeira queda por causa de comparação, nós vamos encontrar em Lúcifer. Foi Lúcifer que, vendo quem era Deus, quem ele era, e ele sabia que ele era o sinete da perfeição, aquele que foi criado um pouco mais abaixo, que tinha domínio de tudo, mas gera no seu coração uma inveja, um ciúmes, um desejo de ser ou ter aquilo que ele não tinha, e ele mesmo diz: subirei e serei como o Altíssimo. Então, a primeira vez que você vê na Bíblia algo como esta comparação, esse tipo de comparação que eu estou trazendo aqui para a nossa meditação, para o nosso devocional, é justamente o querer ser ou ter aquilo que nós não temos, aquilo que nós não somos. Nós não nos contentando com aquilo que nós temos e somos, nós ficamos olhando para os lados e queremos algo que não é nosso. É claro, isso não acontece com todo mundo, mas nós precisamos tomar muito cuidado. Quando Eva também caiu, foi interessante porque Satanás mexeu exatamente nesse mesmo ponto do desejo, porque ele falou, quando Eva falou: não, eu posso comer de todas as árvores, aquela ali, nem comer, nem tocar. Neste ponto, ela estava mostrando que ela não conhecia a palavra de Deus completamente. E Satanás, ele não só apenas vai contra Deus porque ele fala: claro que você não vai morrer, certamente você não morrerá. Então ele já põe em dúvida o que Deus está falando, nega o que Deus está falando, e ele fala porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser exatamente como ele é. Isso daí é uma coisa terrível, porque ele está dizendo: os olhos de vocês vão se abrir e vocês serão como ele é. Que coisa impressionante isso, né? Comparação. Às vezes é uma coisa tão pequena, às vezes a gente nem percebe, mas era como se Satanás estivesse falando para ela: olha, Deus tem uma coisa que vocês não têm, e ele faz isso porque ele está escondendo de vocês esse direito que vocês têm de ter isso, né? E ela cai exatamente nessa fraqueza. Então, nós temos que pensar
que Satanás estava dizendo, Deus está mentindo, Deus está escondendo, porque você pode mais, você consegue mais, você conquista mais se você fizer isso. Qual a consequência disso, queridos? Qual a consequência? A Bíblia diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, então ali ela já tem uma análise crítica, ela já fez uma comparação, a visão dela foi atraída por aquilo que não lhe pertencia e ela continua agradável aos olhos. Ela começa agora, é o que eu gosto, o que eu acho, o que eu quero, e ela diz, e árvore desejável. E aí entra o desejo. É sempre nisso que nós temos que tomar nosso cuidado, é sempre nisso que nós precisamos parar. Aquele desejo era para dar entendimento, aí ela toma o fruto, ela come daquele fruto e também dá para o seu marido. O desejo é algo que eu e você precisamos estar sempre prestando atenção, ficar sempre alerta por causa disso. Por quê? Porque os 5 sentidos foram aguçados naquele momento. É através desses 5 centímetros que muitas das vezes eu e você caímos, porque nós olhamos, nós cobiçamos, nós desejamos, nós comparamos, nós achamos que aquele tem mais, aquele tem menos. Por que que eles caíram? Justamente porque ela quis mais do que eles tinham. Mais do que querer ter o que você não tem, querer ser o que o outro tem, o que o outro é, e aí você se compara. Por isso que eu comecei a dizer que comparação muitas vezes é diabólico. E nós precisamos entender que comparar-se pode sempre fazer ou você se acha superior, melhor do que, ou você se coloca como inferior. Ah, mas ele é mais do que eu, mais inteligente, mais bonito, mais rico, mais alto, mais... Não importa, está sendo feita uma comparação. São complexos que vão surgir de superioridade, de inferioridade, e haverá consequências para esse nosso desejo dentro do nosso coração. O diabo gosta de usar esse tipo de artimanha, daquilo que teu olho está vendo, ele sabe o que você vai olhar, com que desejo, com que vontade, ele mesmo muitas vezes sugere na sua mente sobre isso, e aí a gente está sempre insatisfeito, a gente está sempre querendo mais, e aí brotam os complexos, superioridade, inferioridade, mas tudo é complexo, ou eu sou mais do que aquele, ou eu sou menos aquele lá, mais inteligente, sabe? Isso ocorre muito dentro de uma família, isso ocorre muito, você devia ser como seu irmão, olha, você não faz nada certo, por que você não é igual ao seu tio, por que você não faz como? Por favor, não use essas frases, não use. Isso vai dentro da pessoa, vai minando, vai contaminando e ela vai cada vez mais ou se encolhendo ou até se sentindo a mais superior. Isso vai gerar no final, vai gerar ciúmes, vai gerar inveja, vai gerar cobiça, vai gerar esses complexos, como eu já falei para você, e é muito, muito, muito sério, porque também geram aquelas tentativas de mostrar o valor, de provar para os pais, não, eu sou bom, eu não sou toda essa porcaria, ou de querer muitas vezes obter de pessoas aquilo que não receberam dos pais. Comparações, sabe? As nossas habilidades, tudo que nós somos, de repente começa a vir uma apatia, você nem sabe por quê. Para que eu vou tentar? Eu nunca consigo satisfazer, eu nunca consigo ser o que eles esperam mesmo de mim. É muito sério isso. Estou falando até psicologicamente, como psicóloga, que muitas das pessoas que chegam ao consultório vêm por causa disso, vêm por causa de comparações. E o diabo, claro, o diabo ele realmente sabe como usar isso e ele sabe que para ele não há perdão. O que o diabo fez lá naquele dia onde ele quis ser igual a Deus, para ele não há perdão. A condenação dele é certa. Há um tempo determinado para que esta condenação aconteça. Foi por isso que ele desceu e tentou o homem, justamente para poder tirar do homem a autoridade que o homem tinha, e enquanto não chega esse momento dele ir para aquele local que foi preparado para ele, enquanto não chega isso, ele fica nos tentando. Ele fica tentando nos diminuir, ele fica tentando
tirar o plano de Deus de ser cumprido na tua e na minha vida, né? E aí as táticas que ele vai usar é o menosprezo, é a humilhação, é fazer a gente cair nessa tentação, se sentir humilhado, se sentir menosprezado, é um papel dele. E aí nós precisamos pensar, eu sou o que sou porque Deus me fez assim. Eu tenho o que tenho porque Deus está no controle de todas as coisas. E eu preciso que nada me faltará porque Ele é o meu pastor. E muitas vezes nem nesse salmo, que é o básico, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nós já começamos a cair, a não crer, já a partir dele. Muitas pessoas hoje em dia não se aceitam, consultórios estão mais cheios, as pessoas não sabem nem se amar, como é que vão amar o próximo? Porque é isso que Jesus fala, ama a Deus em primeiro lugar, mas ame ao próximo como você se ama. E amar a si mesmo não é se colocar num papel lá em cima, não, é você gostar do que você é, gostar do que você faz, é você sentir prazer na tua vida, na tua história, na tua maneira de ser, e isso não existe, por quê? Comparações. E nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eu posso me amar, eu devo me amar, eu preciso me aceitar para que eu possa me valorizar e saber que Deus pode me usar assim como eu sou, assim como eu estou. Não parte de mim o fato de eu ter as habilidades, de eu ser capaz, mas parte para o plano dele realizar através de mim tudo aquilo que ele planejou e sonhou para a minha vida. É muito lindo como eu penso nisso, porque tem muitas pessoas que estão indo atrás de migalhas, para receber um aplauso, para receber um carinho, para receber um elogio, porque suas almas estão secas, como uva passas, que não tem nada, está totalmente seco. E elas, por causa disso, acabam precisando desse sentimento de pertencimento. Cuidados, pais, se você tem um filho adolescente, nessa fase eles procuram aceitação, eles precisam andar pelas suas próprias pernas, eles precisam ver se tudo aquilo que vocês ensinaram, vocês vivenciam, e se eles podem continuar a confiar nas tuas palavras, nos teus ensinamentos. Há um sentido, agora é uma nova turma, ele sai daquele convívio, ele parte para os relacionamentos externos, seus hormônios estão sendo modificados, a sua cabeça agora vai começar a andar por si só, seus próprios pensamentos, os seus próprios desejos, e tudo isso faz parte e pode ser saudável, mas vai depender da maneira como nós, desde criança, temos tratado os nossos filhos. E aí, nós precisamos entender, não há comparação entre filho e filho, cada um é um, você é o mesmo pai, a mesma mãe, mas você sabe que são fases diferentes na nossa história de vida, são fases diferentes para eles, são temperamentos diferentes. Você tem um filho muito mais quieto, um filho mais contemplativo, você tem o outro que é um azogue, nada para no lugar, mas são filhos, personalidades diferentes, temperamentos diferentes. Não compare, não comece a dar aquilo que você acha que é melhor para um e para o outro através do menosprezo, da crítica, da humilhação. Claro, são diferentes, mas cada um deles pode brilhar, crescer e ser usado por Deus da maneira como eles são. E é isso que eu quero trazer hoje. Sabe, nós precisamos pensar que o que precisa ser mudado é a nossa maneira de amá-los, de aceitá-los, mas acima de tudo de motivá-los, incentivá-los para que eles prossigam, conquistem e para que eles sejam. Nem sempre é o ter, mas é o ser. E isso é fundamental. Então, eu queria que a gente pudesse não só orar, mas que a gente possa pensar que quando Paulo diz assim, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, não queira ser Paulo.
Não é para você ter a mesma, ser usado por Deus como Paulo foi, mas sim que nós precisamos imitá-lo na sua sede e fome de Deus, na sua maneira de se colocar na mão de Deus para Deus usá-lo. É nisso que ele está dizendo. Ó, você não precisa ser exatamente igual a mim, na minha maneira de falar, de agir, meu gesto. Não, não é isso. Ele está dizendo, sede meus imitadores. Olha, eu imito a Cristo. Cristo queria fazer a vontade do Pai. Cristo obedecia ao Pai. Cristo era amoroso. Cristo caminhava querendo levar a palavra, ensinar, curar as pessoas. É isso que eu quero fazer. Então, nisso nós podemos imitá-lo. É desta maneira. Imitar na sua busca de Deus, imitá-lo na sua ânsia de servir a Deus, imitá-lo para ser usado por Deus de uma forma sobrenatural, imitá-los naquilo que ele fazia, que era orar mais e mais e mais, a ponto de Paulo chegar e falar, olha, eu oro mais do que todos vocês. Você sabe, quando eu penso nisso, no começo eu achava, nossa, ele se achava, né? Não, ele está dizendo, olha, nós podemos orar todo o tempo. A Bíblia fala isso, orar a tempo e fora de tempo, no sentido de ore sem cessar. Enquanto você estiver caminhando, vai orando, vai conversando com o Pai. É relacionamento. É isso que é a palavra de Deus. Então, meu querido, não sinta-se nem a mais nem a menos. Não permita que o diabo venha te menosprezar, dizendo você não presta para nada. Essas palavras que foram ditas erradamente, que foram malditas, palavras de comparação, não permitam que elas façam a tua história. Não permita, inclusive, que os seus próprios lábios usem essas palavras para, de uma maneira, mesmo que você não tenha a intenção de acabar, mas não usem essas palavras, porque no final isso não vai dar uma coisa boa. São brechas no nosso coração, no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, que podem ferir, e aí só Deus para curar. Então, eu quero orar com você neste momento, porque você é especial para Deus, assim como eu também sou. Vamos lá? Pai amado e querido, Senhor, primeiro eu quero te agradecer, porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor nos vê como único, especial, criado de acordo com o teu plano e o teu projeto. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, restaura a identidade dos teus filhos. O maior erro que eu tenho visto, Senhor, é porque as pessoas não sabem quem elas são, não têm identidade, não se conhecem e por isso saem atrás de pessoas para poder alimentar suas carências, alimentar suas emoções, em busca de ser amado, em busca de ser aceito. Pai, em nome de Jesus, cura em nome de Jesus as nossas almas, nossos sentimentos deturpados. Cura em nome de Jesus o nosso desejo, Pai, de ter cada vez mais para mostrar que somos capazes, que somos inteligentes, que nós somos o que somos porque o Senhor nos fez assim. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é bom, o Senhor tem planos, projetos para nós e eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude, inclusive, Pai, no nosso relacionamento diário, quer seja em casa, com filhos, com marido, com esposa, quer seja, Senhor, no nosso trabalho, olhando para as pessoas, este é isso, este é aquilo, são julgamentos, Pai. A tua palavra diz que nós não devemos julgar ninguém, Senhor, para que nós mesmos não venhamos a ser julgados. Pai, em nome de Jesus, traz cura, Pai, traz restauração, dá um sentido, Pai, pleno, completo, Pai, uma integridade na sua alma, nos seus pensamentos, nas suas emoções, e que essas pessoas, sendo curadas, Pai, elas possam refletir a sua imagem, amar as pessoas, não pelos que elas têm, Pai, mas porque elas são filhos de Deus, criaturas, criação do Senhor, onde o Senhor mesmo pôs mão na massa para fazer, Pai. Então, em nome de Jesus, que nós sejamos curadores no mundo de trevas, que nós venhamos, Senhor, a agregar, a abraçar, que nós venhamos a caminhar juntos para restaurar vidas, Pai, que estão muitas e muitas vezes deixadas de lado, que estão sendo não valorizadas, mas que a gente possa, Pai, por causa do teu amor que um dia já nos alcançou, que a gente possa alcançar outras vidas também. Pai, eu oro em nome de Jesus, pelo teu trabalhar, pela tua maneira de agir em nós, através de nós e por nós, Pai, e que essas pessoas recebam neste maná, neste
devocional, Pai, a cura das emoções, o ensinamento sobre comparação, que isso muitas e muitas vezes acaba mal, Senhor. E que nós possamos, pedindo esta sabedoria do alto, poder entender do teu cuidado, do teu amor, e não só nos amar, mas amar aqueles que nos cercam e que estão precisando de um abraço, de uma atenção, de um carinho especial. Eu oro em nome de Jesus para todos aqueles que o Senhor levar este maná e que assistirem, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entendeu? Porque às vezes a gente deixa aqui registrado, se você tem algum motivo de oração, por favor, coloque para a gente poder orar por você. Há muita necessidade nessa área. E nós, independente de ser psicólogo ou não, independente de quem nós somos, por sermos filhos de Deus, por um dia termos sido alcançados, nós sabemos que a tua luta pode ser a nossa luta e nós podemos te ajudar naquilo que você está precisando. Amém? Fica com Deus e Deus te abençoe. Um excelente dia com Deus, na presença do Senhor, sabendo que Ele tem cuidado da tua vida e da minha vida também. Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!